Hoje, pela graça de Deus, concluímos nossas reflexões na carta de Paulo aos Efésios. Eu quero começar com uma pergunta muito simples para uma resposta muito sincera. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte: você já leu, pelo menos uma vez, toda a carta de Paulo aos Efésios? Muito bem. Nem todos leram ainda. Então eu quero pedir a você que ainda não leu, que você se comprometa comigo a ler nessa semana 6 capítulos. Você vai gastar aí no máximo meia hora. E você vai ter um encontro com o autor, inspirado por Deus, mas que além de inspirado por Deus, escreve com extraordinária beleza e profundidade. Não é um livro difícil, temos algumas questões mais complexas, mas no geral é um livro de claríssimo entendimento. E uma ou outra coisa que talvez não entendamos não afeta o todo. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades e outras palavras que ele emprega, talvez seja algo fora do nosso domínio comum de entender, mas é uma maneira de ele dizer que às vezes as coisas são muito mais poderosas que nós podemos imaginar. Isso é o que realmente importa. A outra dificuldade no capítulo 5, quando nós lemos as instruções para a vida familiar ou para a vida profissional, que destoam um pouquinho do que acontece no mundo, mas se entendemos bem o que ele diz ali, observamos que aquilo é de fato o ideal de Deus para nós. Ao completar então esse estudo, eu me fiz uma pergunta. E a pergunta foi: o que eu aprendi com essa carta? E usando um pouquinho dos recursos comuns, digitais, hoje, eu pensei, se eu pudesse dizer uma coisa que eu aprendi, porque às vezes a gente não grava 5 coisas, 10 coisas, uma coisa que eu aprendi, eu até poderia perguntar para vocês aqui, mas eu acho que 100% concordarão com essa coisa que eu aprendi, com essa verdade que eu aprendi. Que nós somos radicalmente salvos pela graça de Deus. Concordam comigo que este é o centro, é o cerne, é o coração, é a alma desta epístola, que é, por isso, a alma da fé cristã. Nós somos, eu coloquei de propósito esse radicalmente aí, salvos pela graça de Deus. Por que radicalmente? Porque nós temos uma dificuldade de entender que nós recebemos alguma coisa sem merecer. Não está no nosso modo de pensar. Paulo me fez um favor, eu devolvo. É o natural. Mas Paulo não me fez nada, eu faço um favor para ele. Não é natural. Nesse caso ainda, para tornar mais, digamos, radical, essa graça ou esse favor custou a vida de alguém. No caso, custou a vida do seu próprio filho. Estou vendo aqui a família dos Bruder, aqui. É isso que ele está dizendo. A nossa vida custou a vida do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Por isso ele é radical. É radical porque eu não mereço. Mas será que realmente eu não mereço ou esse é um discurso? Nós sempre temos que analisar os nossos discursos, porque às vezes lá no fundo eu acho, bem,
Eu sei que a graça é um favor que eu não mereço, mas eu sou uma pessoa que mereço. Eu me esforço, eu estou sempre na igreja, eu leio a Bíblia, eu dou o dízimo, eu dou dinheiro para a cesta básica. Se mais pessoas como eu estivessem nesse mundo, o mundo seria melhor. Sou eu que penso isso? Talvez não, né? Talvez alguns aqui pensem isto. Mas eu não fui salvo porque meu pai era, meu avô era, eu sempre fui um cara legalzinho, sempre fui obedientezinho, meio sonsinho, mas obedientezinho. Não foi por isso que eu fui salvo. E o Samir então, filho, neto, sabe-se lá, bisneto de Batista. Foi por isso que ele foi salvo? Não. Porque senão e aquele que não teve bisneto, bisavô, nem avô, nem pai? Ficava como? Sem chance? Serve como é radical essa graça? Não é por mérito. Sabe por que não é por mérito? Porque se fosse por mérito, eu estaria reprovado. Por isso que essa graça é radical. Não é por mérito, é por amor. Amor que se entrega, amor que não poupa, diz o apóstolo Paulo em outro texto, o seu próprio filho. É uma graça radical, é uma graça que nada fiz para merecê-la, por isso é graça. As implicações disso são profundas. Um desejo de ser alcançado por essa graça, por exemplo, a gratidão por ter sido alcançado por essa graça, por exemplo, e um estilo de vida perfumado por essa graça. Talvez pudesse ficar só nessa verdade, porque ela cobre todas as áreas da vida. Vamos ler então? Eu gostaria que você mantivesse aberta aí a sua Bíblia. Se você não trouxe, tem nos bancos aí, na mesma versão que eu estou usando aqui. Eu não pedi para eu colocar no telão de propósito, para que você venha aqui ao texto. Eu vou ler então aqui na minha, Efésios capítulo 2. O bom seria ler a carta toda, mas não temos para tanto tempo. O apóstolo Paulo vem falando sobre o pecado, capítulo 2, diz que Jesus nos deu vida, diz que Deus é rico em misericórdia, diz que nos amou com grande amor, estando nós mortos ainda em nossos pecados. E aí no verso 5 ele diz, assim entre chaves, pela graça vocês são salvos. Mas é só uma linha. Ele continua e ele diz no verso 8, pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. E isto não vem de obras, para que ninguém se glorie, ou na linguagem popular, ninguém se ache merecedor, ninguém se ache o máximo. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Para quem é a graça? Para todos. A graça é para todos. Mas ela se torna efetiva e real para todo aquele e aquela que responde com a fé, isto é, eu creio. Bom seria que todos os homens fossem salvos, todas as mulheres fossem salvas, diz o apóstolo Paulo ainda, que esta é a vontade de Deus, que todos se salvem. Por isso ele mandou o seu filho morrer na cruz, para que todos possam ser salvos, mas é preciso que cada um responda com a fé, eu creio, eu quero, eu aceito, porque Deus respeita a nossa liberdade. E aí o texto prossegue, e isto não vem de vocês. Isto o quê? A salvação. A nossa salvação não vem de nós não a conquistamos, nós a
recebemos, assim como recebemos o dom da vida, biologicamente falando, nós recebemos o dom da salvação, espiritualmente falando, de graça. O que uma criança faz para nascer? Nada, ela nasce porque recebeu o dom da vida. O que nós fizemos para ser salvos? Nada, recebemos o dom da salvação. Então o apóstolo Paulo diz: sabe por que não vem de vocês? Porque vocês iam começar a se comparar. Olha, eu dei tanto de dízimo, e você? Logo eu sou mais salvo do que você. Meu dízimo foi maior, ou a minha caridade foi muito maior, eu mereço mais do que você. E aí nós iríamos fazer comparações que não seria o céu, mas o inferno. Então, nós somos todos iguais, pecadores, mas pecadores arrependidos, pecadores salvos, isso é dom. Então, o que eu aprendi? Se eu fosse dizer só uma coisa dessa carta, que eu sou, vocês são, nós somos radicalmente salvos pela graça de Deus, e como eu disse, isso significa muitas coisas. Por isso, o autor aos Hebreus chama essa salvação pela graça radical de tão grande salvação. Além de nossa compreensão, mas clara no nosso coração. A pergunta que obviamente logo surge é: eu já respondi a essa oferta? A oferta da graça na cruz? Eu já criei? Eu já aceitei? Se eu já aceitei, eu tenho vivido nesse compasso ao longo da vida? Tenho buscado perfumar os meus relacionamentos com a graça? Eu sou agradecido, agradecida a Deus por esta graça? Porque a graça, ela sempre nos deixa perguntas, porque é tão grande, é tão fora do comum, é tão inusitado, que nos deixa perguntas. Se eu então tivesse que resumir só uma verdade que eu aprendi, eu diria esta: nós somos radicalmente salvos pela graça de Deus. Mas eu fiquei pensando, e se eu fosse aumentar esse rol? Então eu pensei em 3 verdades que eu aprendi também dessa graça. A primeira, já mencionada, que nós somos radicalmente salvos pela graça. Mas a segunda é: os nossos relacionamentos devem espelhar o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Os nossos relacionamentos em casa, na escola, no trabalho, no lazer, os nossos relacionamentos devem espelhar. Porque eu pensei nisso quando nós lemos nesta carta, quando o apóstolo Paulo começa a falar do relacionamento marido-mulher. Ele diz: sejam submissos uns aos outros. E quando ele começa a falar do marido, no capítulo 5, no verso sobre o marido, ele diz o seguinte: eis que o que eu falo se refere à igreja. O sentido, penso eu, que ele quer nos dar aqui é que, assim como no casamento Jesus é o Senhor, em todos os nossos relacionamentos nós devemos espelhar o fato de que Jesus é o nosso Senhor. Efésios 5, 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Temor aqui é a ideia de amor, levar a sério, na consideração, na obediência, na fidelidade a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitem-se uns aos outros, porque vocês são todos
submissos ao Senhor. E vocês sabem que sempre, com raras exceções, em todas as suas epístolas, quando o apóstolo Paulo fala de Senhor, Kyrios, ele está se referindo a Jesus. Raramente é a Deus Pai, que ele chama de Deus Pai. Quando ele fala Kyrios, Senhor, é a Jesus. Por isso os nossos relacionamentos têm que partir do pressuposto que, na verdade, o chefe é Jesus. Para usar uma expressão bem comum, o principal, o cabeça, o líder, quem manda é Jesus. Ora, se é assim, lá em casa quem manda? Está resolvido o problema, acabou o problema, acabou o conflito. Então essa é a segunda verdade que eu aprendi e quero sublinhar para você e perguntar: os nossos relacionamentos refletem que Jesus Cristo é o Senhor? Ou eu sou o Senhor, ou eu é quem mando, ou eu é quem comando, eu que estou certo sempre, ou Jesus está certo sempre? Isso muda tudo, meus irmãos. No trabalho muda, na escola muda, na brincadeira muda. Somos todos seguidores de Jesus. Mas aprendi uma terceira verdade desse livro: nós podemos viver de um modo que exalta o amor de Deus. Efésios capítulo 1. Como eu estou só resumindo, só lembrar que no capítulo 1, do verso 1 até o verso 14, é uma frase só. Paulo engatou uma frase só. Não dá para a gente acompanhar esse maluco do Paulo, porque ele estava tão entusiasmado que ele não fez pausa, ele tocou direto. Nas traduções tem que dar uma pausa, porque a gente não consegue, tem que respirar. Mas só para mostrar a exaltação com que ele faz. Então nos versos 11 e 12 ele diz: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o seu conselho, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. O que é viver para o louvor da glória de Deus? É viver de tal modo que tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos, é para exaltar a Deus. Alguns usam esse texto para dizer que a razão de ser de nossa vida é para louvar a Deus, o que está correto. Mas o louvor para nós ficou uma coisa mais ligada à estética, à música, o que é muito válido, muito bonito, mas aqui esse louvor não é música, esse louvor é um jeito de viver que exalta o amor de Deus. Como é que eu vou viver, dado o fato de que eu sou tão amado assim? Isso é o capítulo 11, de 1 a 14, tenta ler assim, direto, não consegue, você para respirar, mas quando Paulo escreve é como se ele ditou essa carta, como era o estilo, todo mundo ditava a sua carta, ele foi ditando, e o secretário foi anotando, para aí Paulo, para Paulo, ele está falando exaltado que ele está, porque de fato o amor de Deus nos exalta, nos anima, é disso que o apóstolo Paulo está falando. Então eu aprendi 3 coisas. Aprendi uma, mas podemos dizer 3 coisas, e a segunda é esta, sobre os nossos relacionamentos, disso que o apóstolo Paulo está nos falando e espera que vivamos assim. Mas eu pensei, bom, se o pessoal tiver um pouco mais de tempo e nós pensarmos 6 coisas que eu aprendi na carta aos Efésios, então eu vou lembrar que nós somos radicalmente salvos pela graça, que os nossos relacionamentos devem espelhar, refletir o senhorio de Jesus sobre todas as áreas das nossas vidas,
e que nós podemos viver de um modo que exalta o amor de Deus, mas ainda podemos dizer que nós podemos contar com os recursos divinos para vencer. Efésios 6, 14 a 17. E devíamos ler desde o 10, mas vamos destacar aqui em que Paulo então nos relaciona esses recursos. 6, 14, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como isso que começamos desde a primeira expressão, somos radicalmente salvos pela graça, isso pode se realizar, nós em nossa vida podemos contar com os recursos divinos. Qual é o meu problema? O meu problema é que, primeiro, eu resolvo do meu jeito. E aí eu gasto uma energia enorme. Aí eu digo, poxa, Israel, você é burro mesmo, né? Por que você usou os seus recursos se poderia economizá-los usando os recursos de Deus, podemos dizer assim? É o que ele diz aqui, você tem os recursos todos. Mas nós somos teimosos, tinhosos, é da nossa natureza, mas nós podemos contar com os recursos divinos. E Paulo então relaciona, ele fala da oração, ele fala da Bíblia, ele fala da intercessão do Espírito Santo por nós. São os recursos que Deus nos coloca. Ele imagina então como se fosse um soldado, todo paramentado para o exercício das suas funções. Mas eu sou burro. Em vez de lançar logo mão dos recursos, eu fico perdido na floresta, achando que eu vou encontrar sozinho o caminho. Até que eu caio em mim e digo, não vai não. Você vai se perder cada vez mais. E daqui a pouco vai perder a sua energia, o senso de direção. Às vezes nós temos aquela tensãozinha, né? Medicina, psicologia ou oração, como se fossem conflituosos, quando são recursos de Deus para nós. Não quer dizer que ao lançar mão dos recursos divinos, nós não lancemos mão dos recursos humanos, mas recursos humanos supervisionados por Deus serão altamente abençoadores. Sexto lugar, eu aprendi, e esse verso já foi citado aqui, que nós podemos saber que Deus nos atende quando nós oramos. Vamos ler o texto? Acho que é um dos textos mais citados aqui na igreja. Pastor Alceni, todo domingo, 2 ou 3 vezes, inclusive no programa Momentos com Cristo, cita esse versículo, que é extraordinário, é lindíssimo. E o que nós aprendemos aqui, nessa curtíssima doxologia, isto é, nesse resumo da fé? Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O apóstolo Paulo gostava de falar umas frases compridas. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que coisa linda. Eu nunca fui bom de matemática, não pretendo ser, mas aprendi uma coisinha.
que você deve saber, né? O símbolo do infinito. Aprendeu isso? Né? O seu pai ensinou ou aprendeu na escola? Diz aí a verdade para a gente, nos dois lugares, né? O infinito, você nem lembra, você já é um garoto grande e tal, né? O infinito. O que é o infinito? Não sei. É o infinito. Infinitamente mais. O que é esse infinitamente mais? Ou seja, tudo que você pensar está incluído, porque é mais do que isso. É infinitamente. Pense que Deus pode responder assim, mas não é isso ainda não. É infinitamente mais. E o texto diz que é do que pensamos, não é nem do que fazemos, do que pedimos, é infinitamente mais, porque nem pedir infinitamente mais nós pedimos. Por mais que sejamos pidões, nós nunca pedimos infinitamente mais, mas a resposta é infinitamente mais. Ou seja, nós podemos contar com o fato de que Deus ouve e atende as nossas orações. Eu aprendi isso com Efésios. E aprendi por último, eu disse que era a sexta, acho que é essa, que nós podemos e devemos pedir a Deus que pastoreie os nossos desejos e os nossos sentimentos. Efésios 4:31. Vou ler um pouquinho antes, que eu acho que é valioso. Verso 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Explicação admirável. Fiquem irados e não pequem. Isto é, o apóstolo Paulo reconhece que às vezes há situações que nos deixam totalmente irados, como o caso que comentamos hoje. Mas não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Procure se acalmar, é isso que ele está dizendo. Procure resolver a questão. Não permita que o ódio, a ira cresça dentro de você. E aí vem outras sequências. No verso 30 ele diz: e não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então o verso 31, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer outra maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Paulo, aí é demais, né, Paulo? Espera aí, como viver assim? Só se Deus nos pastorear. Naturalmente, não dá para nós. Mas se o Espírito Santo nos conduzir, nos controlar, nos acalmar, nos pacificar, nós vamos obter essa vitória. Todo mundo falou nos últimos dias, eu mesmo falei, sobre o tapa que um ator deu um outro numa festa de premiação. De fato, ele reagiu, digo que fez bem em reagir, foi alvo de um ataque totalmente gratuito, grosseiro, outras palavras que eu poderia utilizar. Mas ele deu lugar ao diabo, para usar o termo bíblico, porque ele se excedeu. Aquela festa não era só dele, era de muitas pessoas, de muitas outras famílias, mas ele perdeu o controle. É isso que o apóstolo Paulo diz: não perca o controle. Fica indignado, mas não perca o controle. Isso é possível? É, se o Espírito Santo nos apaziguar, nos acalmar. Eu sei que você já disse: eu não tenho sangue de barata. Não é defeito, isso é virtude. Agora, o que você faz com o seu sangue que não é de barata? Você pede ao Espírito Santo que pastoreie o seu sangue, para usar o termo.
É disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala do mundo real. E o mundo real é que nós ficamos irados. Mas o mundo espiritual é que nós não devemos dar lugar ao diabo. Isto é, quando formos reagir, muitas vezes temos que reagir de um modo santo, de um modo adequado, de um modo que não traga mais violência a qual queremos combater com outra, mas que sejamos construtores da paz. Aí é difícil, Israel. Eu sei que é difícil. Por a gente mesmo a gente não consegue. Mas nós podemos contar com o nosso Deus para pastorear os nossos desejos e pastorear os nossos sentimentos. Em todos os tempos, os desejos estão à flor da pele. Em todos os tempos, os influenciadores de todas as épocas, hoje chamados digitais, dizem: está com desejo, vai lá e faz. Em todas as épocas. A nossa não é diferente. Mas onde eles nos levam? Os nossos desejos nos levam a um bom termo quando desejos, temperamentos são pastoreados pelo Espírito Santo de Deus. É isso que eu aprendi com a carta aos Efésios. Vamos só dar uma recapitulada, não que você grave tudo, vai ver aquilo que se aplica à sua vida, à sua experiência, vale a pena você marcar aí na sua Bíblia. Primeiro, nós somos radicalmente salvos pela graça de Deus. Marca aí, Efésios 2, 8 a 9. Para você sempre se lembrar, quando você achar que você é o máximo, o bom, a poderosa, eu fui radicalmente salvo pela graça de Deus. Isso muda tudo. Segundo, nossos relacionamentos. Não sei se alguém vai para o restaurante hoje, que a coisa está ficando meio, aparentemente, trovejante. Mas chega lá, o garçom serve a outra mesa antes da sua. Você chegou primeiro, e a mesa do lado, que chegou depois, falando alto, incomodando o ambiente, comeu a pizza primeiro. Mas os nossos relacionamentos devem espelhar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Lá na pizzaria, no podrão, na hora de pegar o metrô, é na vida, gente. Porque ser crente aqui, na hora do culto, louvor bonito aqui, aí até eu. Agora, quando pisa no meu calo aí, não. Pisou no meu calo, não. Que diferença faz então de você de um pagão? Nenhuma. Todo mundo pisou no calo, reage. E você? O que você faz espelha o senhorio de Jesus sobre a sua vida? Nós devemos viver em terceiro lugar, de um modo que exalta o amor de Deus. Simples, gente. Olharam para você na rua e dizem: estou vendo o amor de Deus aí. É isso aí. É isso aí. Mais ainda, nós podemos contar com os recursos divinos para a nossa trajetória, para as nossas tensões, nossos conflitos, nossas lutas, nossos medos, nossas enfermidades, nossas escassezes. É isso que distingue um homem, uma mulher que crê, daquela que não crê. Não estamos sozinhos, cantamos isso aqui agora há pouco, né? Não estou sozinho, cuidarei de você. É isso. Gente, isso aí é extremamente maravilhoso, sabe? Naquela hora em que não tem ninguém, é só você. Na verdade, não é só você. Tem mais um aí, ou talvez mais três, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo a seu favor, ou considerando um só. Tem mais um aí. É isso aí, gente. É uma alegria impressionante. Podemos saber que Deus nos atende quando oramos, e não atende com pequenez,
Não atende com 5,1 na média, não. É 10. A nota de Deus é sempre 10. Você respondeu, a resposta dele é 10. Não é para passar de ano, ou de bimestre, ou de semestre. É para passar na vida, é 10 a resposta dele. E nós temos essa possibilidade de pedir que Deus nos pastoreie os nossos desejos, pastoreie os nossos sentimentos. 6 coisas que eu aprendi em Efésios. Se você aprendeu mais alguma coisa, eu tive que parar por aqui, me manda uma mensagem: olha, aprendi também, para mim o mais importante você não falou, é tal coisa. Eu vou receber com muita alegria e comentar e conversar com você. E assim terminamos então esta carta, uma carta que é um resumo do Evangelho, uma carta que é o modo como devemos viver e o modo por que assim nós devemos viver. Desejo que essas verdades já façam parte da sua vida, ou que você está tentando que elas façam parte da sua vida. Eu acho que talvez a melhor resposta, inclusive, é a minha resposta. Estou tentando viver essas verdades, mas não estou sozinho. O Espírito Santo me ajuda nessa tarefa. Vamos então cantar, vamos reafirmar a nossa convicção, a nossa